Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, eu sou o Paulo Marcossia Nunes, sou sócio da área empresarial do Machado Meyer Advogados. Esse nosso podcast é parte do Inteligência Jurídica, um espaço onde apresentamos ideias, falamos sobre atualizações normativas e discutimos nossas práticas. E hoje eu estou aqui com o Rafael Zono, também é sócio da área empresarial do Machado Meyer, e a Mariana Ferreira Rodrigues, nossa associada C. E o tema que nós vamos conversar aqui é a Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que regula a oferta e distribuição de valores mobiliários. Obrigado, Paulo, pelo convite. Acho que há pouco tempo começou, a Resolução 160, novas práticas, e isso vem suscitando uma série de dúvidas, muito delas procedimentais, relacionadas a como liquidar a oferta, como preparar documentos. Eu acho que essa discussão aqui vai ser muito proveitosa para a gente dividir aí com todos as nossas experiências práticas no dia a dia. Olá, pessoal, eu sou a Mariana, Paulo, Zono, obrigada aí pelo convite, e é um prazer estar aqui hoje. Eu acho que novidade é o que não falta nesse nosso mundo de oferta pública, de títulos de dívida, e como o Zono bem pontuou, eu acho que a gente foi se preparando para enfrentar um cenário, mas a vida prática impõe alguns desafios, então vai ser muito bom discutir com vocês, a gente trocando essas ideias sobre algumas dificuldades que vêm sendo enfrentadas, pontos positivos e outras realidades que a gente está vendo aqui quando a gente enfrenta efetivamente um processo de início e liquidação da oferta. Estou muito feliz que a gente está aqui. A gente produziu, no âmbito do Inteligência Jurídica, um e-book bastante detalhado, e com todas as aplicações da Resolução 160. Eu convido todos os ouvintes a acessarem nosso e-book para um conteúdo bastante detalhado e os deparas, que foram realizados no normativo. E o tema hoje, como você mesmo colocou, Mari, a gente vai focar aqui nas ofertas de dívida, e as experiências que a gente tem tido com os nossos clientes. Antes da gente começar e talvez falar do primeiro tema, só uma rápida contextualização, a Resolução 160 ela entrou em vigor em janeiro de 2023, mas ela ficou um bom tempo em consulta pública, ela foi objeto de comentários de diversos atores do mercado, bancos, os emissores frequentes, as associações, os escritórios, então ela durante um bom tempo ela foi sendo digerida pelo mercado, e mesmo após a publicação dela em julho de 2022, houve um período ali de adaptação, de conhecimento em que a própria CVM, a Anbima e as outras entidades reguladoras foram muito disponíveis, muito construtivas, até que em janeiro finalmente ela entrou em vigor. Mas é claro que a teoria, e a expectativa é uma coisa e a prática é outra, Então, a partir de janeiro, quando começou aí a vigência e quando ela começou a se aplicar efetivamente ao mundo real, acho que começaram a surgir os primeiros pontos. A primeira coisa que eu queria colocar para a gente conversar aqui é com relação à documentação propriamente dita das dívidas, O que vocês viram em relação às alterações? Como é que vocês viram o mercado se adaptando aos novos padrões, ao que os documentos tiveram que ser adaptados ou passar a prever? Paulo, muito boa introdução. Eu acho que também vale a pena a gente comentar que a 160 consolidou uma série de normas da CVM, começando talvez ali até pela 400, que é de 2004, 476, enfim, eu acho que acabou consolidando uma série de práticas que começou ali na década de 2000 e veio, de alguma forma, atualizar e adequar boas práticas que, ao longo dos anos, se mostrou necessário, uma atualização para todo mundo poder se adequar e essas ofertas, de fato, o mercado de capital cada vez mais se desenvolver, o que é muito positivo. E uma das primeiras coisas que eu notei foi, de fato, alguns documentos novos, Acho que o aviso ao mercado, principalmente, que você mencionou, ele era um documento antigamente relativamente simples, era um formulário eletrônico que você preenchia na CVM com poucas informações, e ele passou agora a trazer uma série de outras informações para dar mais detalhe, dar mais visibilidade à oferta. Surgiram algumas questões, especialmente com relação ao conteúdo, aonde disponibilizar,
e que é que a gente vem trabalhando, né, Mari? É isso, eu acho que foi amplamente discutido, né, no nosso mercado, como o Paulo introduziu. Embora a normativa tenha entrado em vigor a partir de janeiro de 23, o mercado já vinha trocando e ficou em consulta pública há muito tempo. Então, o mercado teve tempo de ir discutindo alguns pontos, também, né, por outros órgãos como a Anbima. Então, tiveram várias rodadas de discussão para que fossem tendo tempo de se acostumar com a normativa que entraria em vigor a partir desse ano. Um desses pontos, né, seria justamente a questão, essa preparação de que novos documentos têm que ser feitos, e eu vou detalhar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, mas também tudo o que foi muito discutido, né, como a questão de público-alvo, agora que a gente acessa as ofertas justamente com esse intuito da CVM, do órgão regulador, da gente desenvolver o mercado de capitais no Brasil, questão de prazo da oferta, dentre outros temas que foram amplamente debatidos. Mas justamente em relação, acho que aí a documentação, né, que pesa mais aqui no nosso dia a dia, no escritório de advocacia, que é o que a gente trabalha efetivamente, eu acho que a gente, para quem fazia uma oferta 400, não mudou muito, mas para quem sempre, né, foi um emissor ou trabalhava em oferta 476, sentiu mais os efeitos dessa nova norma, porque alguns documentos que antigamente a gente só via numa oferta que ia, né, que tinha todo o trâmite perante a CVM, como aviso ao mercado, anúncio de início, anúncio de encerramento, prospecto, a depender do público que se visa acessar das novas ofertas, né, a depender se for um público qualificado, você já traz a necessidade de elaborar essa documentação muito mais extensa. Então, no fim do dia, a gente deixou de ter 400 e 476, a gente passou a ter uma nova normativa e as operações ficam mais equilibradas. O que vai ditar essencialmente, né, que tipo de documentação a gente passa a produzir é o público que se visa atingir. E isso, obviamente, é negociado no início da oferta, enfim, tem sempre muitas conversas aí entre as partes envolvidas para tentar entender melhor quem é o público-alvo. É verdade. Agora, no core, assim, da documentação, por exemplo, nas escrituras de debênture, nos termos de notas, até nos próprios contratos de distribuição, a coisa não mudou muito, né? As obrigações, os vencimentos antecipados, todo aquele pacote de cláusulas, ele acabou se mantendo, né? Dado que a norma também não mudou, não mexeu em espécie de valor imobiliário que pode ser emitido, etc. Ela atacou mais a questão de distribuição, né? Assim, na vivência que vocês tiveram nas primeiras ofertas, foi rápido para as companhias, para os bancos, até para os escritórios produzirem esse pacote novo, ou teve muita bateção de cabeça? Como é que vocês viram as primeiras operações que saíram e que a gente acabou já trabalhando com os clientes? Olha, aquelas operações que são destinadas exclusivamente aos investidores profissionais, que são, entre aspas, os mais capacitados ali, são os que já têm a sofisticação e que precisam de menos informação para tomar a decisão de investimento, isso não mudou muito. A adaptação foi tranquila, foi mais uma questão de atualização de normativo, tanto nas minutas e nos documentos. Essas, honestamente, eu não senti, eu pelo menos aqui, não sei a experiência de vocês, eu não senti muita dificuldade. As questões que surgiram de procedimento e documentação acabaram ficando mais quando a gente tem investidores qualificados, né? Qualificados e eventualmente varejo. Varejo ainda muito incipiente, né? Então tem ainda restam algumas dúvidas, né? De novo, a norma é recente, mas pelo menos para mim, onde eu senti um pouquinho mais de dificuldade e algumas perguntas que a gente pode passar aqui foi quando a gente tem o qualificado, né? Que é aquele investidor que não é tão sofisticado quanto profissional e que você precisa de dar disclosure de mais informações e produzir outros documentos. É isso aí, Zono. Aqui também eu corroboro seu entendimento. Acho que o que mudou mais para a gente no dia a dia são as ofertas destinadas ao público qualificado. E isso muda muitas vezes porque antigamente o que a gente tinha? A gente tinha que uma companhia fechada, uma SA fechada, poderia ser emissora, né? Ela inicialmente na oferta acessaria o público profissional e depois, né, com o decurso do prazo que existia na lei, você poderia acessar qualificado sem nenhum outro tipo de burocracia. Agora não é mais assim. A depender se você é uma companhia fechada, tem uma exceção legal, né? Mas enfim, você não acessa esse público diretamente, ou então você tem que ser uma SPE de projeto prioritário. E eu acho que mudou, então, foi algumas outras obrigações que antigamente você só tinha para uma companhia aberta, que analogamente agora a gente tem que ter para uma companhia fechada, né? Se ela quiser ir a mercado para acessar um público qualificado, aqui também fazendo uma ressalva, desde que ela se enquadre na exceção da norma. E aí, por exemplo, a gente tem uma situação que agora você precisa contratar um auditor, né? Para ter você auditar os números que vão constar desse
esse prospecto. Além disso, a gente tem que fazer também backup de todas aquelas informações que constam no prospecto. E a gente enfrenta esse dia a dia que impõe um passo adicional para as empresas que não estão acostumadas, né? Então, antigamente, elas não precisariam fazer isso. E agora, claro, aí também é sob a ótica do regulador, né, do órgão, de querer aprimorar a qualidade das informações que chegam para o investidor, e justamente para tentar desenvolver esse mercado de capitais e desmistificar um pouco, né, que muitas vezes você só tinha os mesmos players de mercado investindo nos papéis, é justamente para você ter uma melhor qualidade do que chega ao público. E isso passa por melhores práticas como essa, de você ter auditores checando os números que vão constar daquele prospecto, você ter, por exemplo, a divulgação, e aí passa um pouquinho pelo que o Zono estava falando, né, que agora em qualquer oferta a gente vai ter anúncio de início, anúncio de encerramento, e são documentos que têm muito mais informações do que um simples comunicado que se fazia anteriormente. E esses documentos também vão ter que ser divulgados no site de CVM, de B3 e da própria Empresasnet, né, Paulo? E aí acho que é um outro ponto que a gente vem enfrentando. É verdade, Mari. Essa exigência que agora todas as companhias emissoras tenham que ter o Empresasnet, né? E para quem não sabe, o Empresasnet é o sistema de envio de documentos para a CVM, que antigamente era uma obrigação só das companhias abertas, né? Companhias com registro A ou B na CVM. Agora, quem é emissor tem que operar esse sistema também. Parece ser uma coisa simples, mas infelizmente a gente acabou se deparando aí com algumas ofertas até que tiveram que ser adequadas em cronograma para dar tempo da turma se adequar a esse sistema, né? Eu acho que é mais ou menos parecido com a situação que a gente teve lá quando a 476 entrou em vigor, que as emissoras passaram a ter que produzir DFs auditadas de 3 exercícios anteriores. Muitas não tinham, e muitas não tinham se atentado a esse requisito, né? E aí quando começaram a emitir os papéis, iam descobrindo à medida que a coisa ia avançando. Mas eu acho que isso é uma coisa que o mercado vai se adaptar. Pegando um outro gancho aqui, acabou coincidindo, né, com esses primeiros meses da entrada em vigor da 160, um período de mercado que está, talvez, pelo menos a nossa percepção aqui, passando por um certo desaquecimento, né, em razão de eventos aí, com algumas companhias abertas, condições de mercado externo, situações de Brasil, etc. E aí, acho que uma coisa que é interessante a gente falar aqui é o que a gente tem visto que tem se aplicado a essas ofertas em termos dos prazos, né, que as ofertas podem ficar em aberto, os prazos, por exemplo, entre o pedido de registro e a conclusão da oferta, né? Então, Mari, se você quiser comentar um pouquinho, uma experiência que a gente tem vivido recentemente, com relação a esse período de leitura de mercado que os bancos têm feito junto com as companhias, até em alguns casos, né, para determinação aí de seguir ou não seguir com uma oferta. Paulo, acho que você tocou num ponto que é a nossa experiência cotidiana, né? A gente está em março, aqui a gente está no dia 10 de março gravando esse podcast, e a gente tem visto no dia a dia, muitas vezes, né, as empresas realmente, ou em conjunto aí com os coordenadores, olhando de uma maneira muito mais minuciosa para cronograma. Claro que para se adaptar à norma, mas também pensando numa melhor timing de mercado, né, para que a oferta vá a público, vá a mercado. E aí, é importante a gente ressaltar aqui, né, que alguns passos que levam ao momento do registro, né, da obtenção, ainda que seja automático, uma oferta de rito automático, você tem que, né, pagar, aí fazer um pagamento da taxa CVM, e a partir do momento que você faz o aviso ao mercado, você tem que liquidar a oferta pode ficar em aberto até 180 dias, né, mas você tem um prazo para você fazer o anúncio de início. E esse prazo entre você fazer o aviso ao mercado e fazer o aviso de início é de 90 dias. Você tem momentos que você pode, né, em comum acordo, suspender esse prazo da oferta. Claro que aí, se a oferta já tiver iniciado, você tem que vir a mercado, fazer essa comunicação, deixar os investidores cientes. Se já tiver uma intenção ali de investimento, se já tiver investidores engajados, você tem que dar um prazo de desistência, mas a gente tem visto isso acontecer, né, em algumas ofertas, o que a gente chama aqui de abrir cronograma, justamente tentando aí ter uma melhor janela, né, e isso a gente não tem como escapar, mas a norma permite esses períodos, né, tanto de modificação de oferta quanto de suspensão de oferta. E na prática, a minha experiência, o que alguns coordenadores de oferta vêm enfrentando em dificuldade, é que quando você faz esse aviso, você tem que, quando ela é direcionada aí, né, de novo, ao investidor qualificado, que é aquele que eu comentei mais cedo, que é o que causa, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, é que você tem que colocar a data que você vai liquidar a oferta. E algumas vezes, dependendo de burocracia, você tem alguns registros que você tem que fazer dos papéis, seja a escritura oficial ou contratos de garantia em cartórios,
esses registros especificamente, eles podem demorar, né, um tempo maior, porque é algo que não depende só da gente, depende desses outros órgãos, e você tem uma data cravada para liquidação. Se você eventualmente for ultrapassar essa data, e aí que você reabre o cronograma. E quando você reabre o cronograma, pode ser um problema, porque você tem que abrir um período de desistência para os investidores, né? Porque você não liquidou na data previamente acordada. E ao abrir isso, pode ser que algum investidor decida sair da oferta, e aí você pode ter um problema no book building, na formação. O book building nada mais é que a formação de preço, né? Enfim, é algo que a gente tem enfrentado no momento da liquidação. Eu, pelo menos, venho recomendando o pessoal a ter um prazo, talvez colocar um prazo um pouco mais longo da liquidação, para a gente ter conforto com esses prazos e poder, de fato, não ter que abrir prazos de existências, etc. Algo que, aí como a Mari falou, fure o cronograma, porque você furar esse cronograma e ter que reabrir esses prazos pode ser problemático aí no curso da oferta e para liquidação. Isso tem sido um desafio importante e de bastante questionamento aí pelos coordenadores no mercado quando estão ali na parte de finalizar a oferta. Zono, você acha que é correto dizer que isso era um problema ou uma questão que tipicamente a gente enfrentava em ofertas 400, né, que eram as ofertas a varejo, que no regime anterior da 476 existia mais flexibilidade, né, e agora, na oferta com registro automático, seria o equivalente ao Fast Track da 476, a gente passou a enfrentar? Sim, porque na 476 você podia deixar a oferta aberta por até 24 meses e você basicamente liquidava o dia que você quisesse nesses 24 meses, conforme você fosse aí recebendo as ordens dos investidores. Ao passo que aqui não, você tem uma data cravada e você tem que observar ela. Se você não liquidar naquele dia, reabre o prazo. Então, esse é um ponto aí que engessou um pouquinho mais essas ofertas aí, digamos que seria a antiga 476 de investidor qualificado, agora 160 investidor qualificado, você precisa cravar a data, né? E, de novo, são prazos que não dependem só de nós, às vezes, porque você tem que lidar com órgãos públicos e registros de alguns prazos que a gente não controla. Ou até mesmo, como a Mari falou, quando a gente tem situações de mercado que são um pouquinho mais incertas, né? Um pouquinho mais de volatilidade, você tem que reabrir cronograma, rever algumas datas, algumas coisas, até algumas condições, às vezes, que é o momento nesse início de ano aqui que a gente está vivendo, e aí isso é uma coisa que acho que nesse novo arcabouço acabou engessando. Mas eu acho que também é justo falar, e aí eu queria ver se a Mari concorda comigo, que também teve uma série de pontos que a nova norma ela veio para somar e acho que esclarecer muita coisa, né? E que a gente tem visto na prática que ajudou. Por exemplo, a questão do período de silêncio, né? Tinha bastante dúvida em relação ao que podia ser dito na mídia, sobre a oferta, sobre a companhia, sempre um approach assim de ser mais conservador para evitar questionamento. E agora, com a nova norma, acho que a gente tem pontos claros de quando começa o período de silêncio, o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Então, eu queria saber da Mari se facilitou, se a nova norma contribuiu aí para também nessa frente aqui de disclosure, né, de como é que as companhias podem se comportar durante uma oferta. Paulo, com certeza ajudou muito, né? Ela esclareceu algumas zonas cinzentas que a gente tinha, porque isso causava muitas dúvidas do que podia ser dito, quando podia ser dito, e na dúvida, a regra era basicamente quando há o anúncio de encerramento da oferta, então o comunicado de encerramento da oferta. Agora a gente tem normas muito mais claras, isso facilita a não ter situações dicotômicas, que você já tem algum tipo de informação pública, por exemplo, os atos que aprovam a oferta registrados em junta, muitas vezes já publicados em jornal, e você não poder falar sobre a oferta. Então, criava uma situação que, às vezes, gerava um certo incômodo. E agora a norma ficou muito mais clara, né? Que a partir do aviso ao mercado, quando o mercado está informado, não há mais esse problema. Claro que tem que ter cuidados, a comunicação tem que ser feita de uma forma serena, você tem que falar basicamente aquilo que você está informando ao público, você não pode trazer informações adicionais em relação ao que você quer falar da oferta, né? Você não pode trazer fatos novos, digamos assim. Mas isso deu uma muito maior segurança e eu acho que é benéfico para todos, para quem está pelas empresas, para os coordenadores,
investidores, porque você tira esse fantasma, né, do que pode acontecer se eu falar um pouquinho a mais, ou que tipo de informação eu posso falar, que a gente era bastante consultado. Agora acho que ficou melhor para todo mundo, as regras bem claras e estabelecidas. E teve um segundo ponto que eu acho que a norma possibilita, que é, tecnicamente a gente chama de fazer o pilot fishing. É você fazer uma coleta de intenção com os investidores, que era um processo que na 476 talvez não fosse tão claro, mas aqui, enfim, se resolveu no sentido de, olha, você pode consultar informalmente, né, que seria esse processo de pilot fishing, alguns investidores, para ver se eles têm interesse de investir no papel, desde que esse investidor assuma o compromisso de manter a confidencialidade dessas informações. E aí, questões práticas, como manter, como fazer, se assegurar que ele vai manter a confidencialidade. A gente também tem recomendado que, enfim, no material que é encaminhado a esses investidores, tem uma nota que essas informações são confidenciais e que ele não pode difundi-las, né? E ele dando um ok, falando, não, entendido, isso aqui, esse material está sendo distribuído só para o meu benefício e para a minha tomada de decisão. Enfim, muito positivo. Essa sondagem no mercado para ver se tem apetite e para ver se a oferta de fato vai ter aderência, vai ter saída, é importante, que era um negócio que talvez na 476 a gente não tinha tão procedimentalizado. Ainda mais, eu acho que em momentos assim, que nem a gente já falou aqui, de mercado um pouquinho mais desafiador, né? Acho que um apetite de risco aí bastante calibrado pelos eventos que foram acontecendo. Concordo plenamente, né? Acho que esse foi um ótimo avanço da norma. E acho que para finalizar aqui, acho que vale a gente falar talvez de duas coisas. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Duas inovações da norma que talvez a gente não tenha sentido ainda os efeitos práticos disso, dado que o mercado não está, talvez nos momentos que a gente já viu ele mais aquecido, mas que certamente quando a coisa deslanchar e quando o mercado abrir de novo de forma mais intensa, eu acho que vai ser bastante interessante a gente ver, que são o fim do lock-up e o fim do limite de investidores que podem ser procurados e para que podem ser alocados. Queria que vocês falassem aí quais são as visões de vocês aí para frente com a norma permitindo essas duas coisas. O fim do lock-up, eu acho que já era algo anunciado, né? A gente tinha formas de fazer não múltiplas, mas fazer emissões subsequentes usando instrumentos diferentes, né? Então, fazia uma debênture, uma nota promissória, e isso já não caía no período de lock-up. Então, acho que foi uma atualização no começo, que consolidou e aprimorou. Acho que o lock-up era algo que a gente conseguia, de alguma forma, contornar e, de fato, não fazia muito sentido, que se o mercado quer comprar o papel, não teria por que a gente ter esse lock-up. Então, de fato, na minha visão, foi bom, né? Bom o fim do lock-up. E a questão de busca de investidores vai muito em linha com a questão lá do pilot fishing, né? Antes, acho que na 476 você tinha um número limitado de investidores que você poderia acessar, e agora você pode acessar mais casas. Isso vai contribuir, honestamente, para ter ofertas, né, destinadas a que não seja essas ofertas maiores, né? Eu diria, às vezes, talvez, por exemplo, uma oferta de concessão de saneamento, por exemplo, que precisam de investimentos vultuosos, são cheques muito grandes, e você a poder acessar mais casas para ter essa coleta de intenções, de novo, seguindo aquela questão lá do você ter um NDA, não NDA, mas você ter a confidencialidade respeitada, uma atualização muito importante que vai beneficiar o mercado, sim. E aí, só para encerrar também, contribuindo, eu acho que isso vem muito em linha com as atualizações que a gente foi vendo, as adaptações, de novo, aqui sendo um pouco repetitivo até, mas para a gente aprimorar e melhorar o mercado de capitais no Brasil, né? Então, que sempre foi muito concentrado, no início a gente tinha os players, né, ainda em bancos de financiamento, né, de incentivo, sendo debenturistas ou sendo titulares aí dos títulos de dívida. A gente viu um segundo momento, um retrocesso, e agora eu acho que caminha aí para um cenário como, de repente, o mercado dos Estados Unidos, que você tem, de fato, um varejo que investe, né? Que o dinheiro sai da poupança e ele tem mais esse apetite para risco, porque há uma maior segurança, uma maior compreensão do que se está investindo. E isso é benéfico para todos, acho que aquece a economia, acho que é a finalidade última também que o regulador visa atingir quando ele faz essas alterações. Eu acho que fim de lock-up, fim de público, né? Que
você atinge, acho que sempre vai em linha com essa intenção da gente aprimorar aí o mercado de capitais brasileiro. Junto com a questão de, como a gente falou no começo, do aviso ao mercado trazer mais informações, né, do que normalmente trazia. Então, por um lado, é um pouco mais de trabalho com a empresa, de ter que prover essas informações, mas para o mercado em geral, para a educação, né, do investidor, é benéfico. Isso aí, muito legal. Acho que a ideia aqui era fazer esse apanhado das primeiras experiências, né? Nós estamos aqui no primeiro trimestre, vivendo os desbravadores aí das primeiras emissões, com as oportunidades que a gente tem de trabalhar com os nossos clientes, estamos aprendendo e construindo junto. E eu já queria deixar um convite aqui para vocês, ao longo do ano, talvez mais no final do ano, a gente fazer uma nova conversa dessa e ver onde a gente está depois de talvez 9 meses, 12 meses da nova norma, quem sabe com o mercado mais aquecido. Vocês topam? Fechado, eu acho que, enfim, de novo, está bem no começo mesmo e eu vejo questões novas e dúvidas novas surgindo diariamente, aí, tanto por todos os participantes, né? Coordenadores, agentes, etc. Então vai ser bem legal se a gente poder fazer. Te agradecer aí a iniciativa e nos falamos mais para frente. Conta comigo aqui, Paulo. A gente fica brincando que agora a gente é como se fosse, né, os desbravadores aí de facão na mão capinando o mato nesse momento, mas daqui a uns 9 meses a gente espera que essa estrada já esteja mais aberta e vai ser um prazer voltar a falar aqui, a gente ter novos tópicos e ver efetivamente as ofertas já mais nos trilhos aqui. Vai ser ótimo. Tchau, pessoal. Obrigada aos nossos ouvintes e qualquer dúvida também podem acessar os canais do escritório e a gente fica à disposição aí de vocês. Fechado. Agradeço vocês dois e agradeço também quem nos ouviu aqui até o final desse episódio. Fiquem ligados no Inteligência Jurídica, sempre uma novidade por lá. Até logo!